Olá! Ontem eu falei sobre um fator muito importante que um infectologista comentou nos tempos de hoje, que é fundamental para que a gente passe por esse período de coronavírus de uma forma melhor possível, que é através do comportamento. E hoje eu quero trazer um outro fator muito importante que a gente tem que cuidar também, todos nós, para que a gente também consiga passar da melhor forma possível por esse período, que é o fator psicológico. Por que eu estou trazendo isso, né? Ontem eu fui no supermercado e daí quando eu cheguei lá no supermercado, me deparei com algumas prateleiras já sem quase todos os produtos, as pessoas com seus carrinhos cheios. Fiquei também pensando, eu não posso ficar perto de ninguém, tenho que cuidar para não, de repente, ser infectada, né, por alguém que não sabe se tá ou não tá infectado. Comecei a ficar pensando, oh, meu Deus, se acabar os alimentos, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. As filas do caixa também estavam bem grandes, e que normalmente não é, naquele horário não era para estar daquela forma. E como a nossa cabeça, nosso pensamento, ele é poderoso nesse sentido, porque daí você tá, primeiro ok, estava passando pelo supermercado, começou a vir essas coisas na minha cabeça, depois na fila, quando você para, sua cabeça começa a pensar muito mais, né, porque você tá ali só esperando a sua vez de passar as compras. E daí eu comecei a ver, poxa, eu tenho que. Porque daí tem um álcool em gel ali, as pessoas estavam passando, né, na mão, todo mundo que passava ali na frente pegava um pouquinho, passava nas mãos. E eu ali esperando a minha vez, comecei a falar, nossa, eu não posso colocar a mão no rosto, tenho que passar o álcool em gel. Aí meu olho começou a coçar, falei, puxa vida, agora eu não posso coçar meu olho. Então, como o nosso pensamento, ele desencadeia até reações no nosso corpo de acordo com aquilo que a gente tem pensado. E aí quando a gente começa a pensar dessa forma, começa a vir uma certa preocupação e isso pode gerar um certo pânico até, né? Vai se instalando aquilo, esse tipo de pensamento, e isso pode gerar algo que a gente pode acabar não controlando depois. Eu ouvi um repórter comentando, não vou saber o nome dele porque eu não assisto aquele jornal que por um acaso acabou passando ali quando eu estava vendo, e ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou que o pânico, ele é a soma do medo com a desinformação. Então, se você não tem informação, você vai ter medo das coisas. Você não vai saber lidar com as situações. E isso vai gerar um pânico. Então, por isso que eu quis trazer hoje essa outra vertente que a gente está sendo muito cobrado, né? Assim, a gente tem que cuidar muito com relação à questão psicológica. Como que a gente tem que cuidar no sentido de se auto-perceber mesmo. Que nem eu fiz, por exemplo, no supermercado. Quando você começar a perceber que você está pensando muito frequentemente sobre isso está gerando em você até fisicamente sintomas de respiração às vezes mais ofegante ou uma preocupação além do normal, para o que você está pensando e retome o que você conhece de informação. As prevenções que têm que ser feitas, vá para casa, que acho que é o mais adequado também, porque quando você chega em casa, dá uma sensação de segurança, né? Então, é um momento onde você está longe do que você acaba vendo no dia a dia, e você não se contamina com as preocupações. Você vai pensar assim, estou me protegendo, estou fazendo o que eu posso, estou seguindo as orientações. Bom, então eu tenho que viver também, né? E não gerar um problema muito maior de insegurança e de dúvidas em mim e nas pessoas que estão perto de mim. Então, se a gente fizer exatamente o nosso melhor, né, seguir as orientações de forma correta, isso não vai gerar um pânico. Sempre que você começar a perceber que isso está
tomando conta de você, volte um passo e acesse as informações que você tem e as ações que você já está tomando. E aí eu acabei colocando aqui uns pontos importantes que nesse momento a gente, querendo ou não, a gente está tendo que pensar sobre, né? Então, uma coisa é controlar a nossa parte mental, né? Então, se auto-perceber, cuidar do nosso psicológico e direcioná-lo para o positivo, para as informações que a gente já tem e já está aplicando. Isso vai fazer com certeza uma grande diferença mesmo para você se voltar para o seu centro, para o seu equilíbrio. Uma outra coisa que eu notei aqui é ir atrás das informações, mas cuidar para não ficar ali naquela enxurrada de informações negativas, porque as coisas negativas a gente já sabe o que está acontecendo. Orientações, prevenções, são as orientações de cada estado, o que está acontecendo ou não, o que está sendo proibido de se fazer ou não. Então, orientações construtivas que vão te levar a ter ações de realmente prevenção e não informações que vão trazer para você a ansiedade, o pânico. Isso a gente pode descartar, né, literalmente. Outra coisa que eu anotei aqui é como a gente está nesse momento se preocupando com o pensamento coletivo, com o cuidado coletivo, né? Eu tenho que me cuidar, mas eu também tenho que cuidar pelo outro, eu tenho que não circular, eu tenho que respeitar as regras. Então, como isso está sendo mais aflorado, mais dito, né? E a gente tem que trabalhar sobre isso, e eu espero que isso, após tudo isso passar, a gente continue seguindo, né, nessa coletividade, não na individualidade que normalmente a gente vê. Então, também é um ponto interessante, que é positivo da gente se pensar. E também outra coisa é pensar nos relacionamentos, principalmente dos núcleos familiares. Muitas cidades, muitos países agora estão ali na quarentena, então não se pode sair. E aí você tem que conviver com a pessoa ali, né, que não era o habitual tanto tempo. Então, resgatar os relacionamentos, né? O que eu vou ficar fazendo com as pessoas em casa hoje, por exemplo? Como que eu vou conviver? É um momento complicado? É um momento complicado, mas também é um momento de aprendizado, de rever algumas formas que a gente vem atuando para melhorá-las, né? Então, todas as situações têm o lado negativo e o lado positivo. E se a gente cuidar do negativo para se prevenir, é perfeito. E o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Que também é algo que é o positivo de tudo dessa situação. Então, essa reflexão que eu quero trazer hoje. Então, vamos cuidar do nosso psicológico, do que a gente tem pensado, do que isso tem levado, né? Que isso tem refletido em nós mesmos, e cuidar para transformar isso para positivo, para incentivo, para resgatar as informações que a gente tem e rever o que a gente tem aprendido com isso, como a gente tem que lidar, que hábitos a gente tem que mudar e o que depois, quando tudo isso passar, a gente vai manter para nossa vida, né? Na verdade, é isso que eu queria trazer hoje. Vamos pensar sobre isso, vamos cuidar dos comportamentos e do nosso psicológico, porque tudo isso vai passar e depois a gente vai ficar com os aprendizados de tudo isso. Então, é o que eu queria trazer hoje. Espero que tenha feito alguma diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.